se é realmente possível se aposentar dos seus investimentos, a origem justamente desse pensamento, onde surgiu tudo isso, alguns estudos relacionados a esse assunto e também como eu aplico isso na prática na minha vida pessoal. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, de antemão gostaria de informar que todos os dados relacionados a esse vídeo vai ficar fixado aí nos comentários, então você pode acessar todos os links e ver pessoalmente esses dados publicados aqui no vídeo. E fica a critério de cada um, pode deixar nos comentários aí o que vocês acham sobre o tema. O primeiro ponto, a origem justamente desse pensamento de viver de renda, viver dos investimentos que você faz ao longo da sua vida, vem justamente porque o nosso sistema previdenciário é uma pirâmide etária, onde boa parte dos contribuintes hoje custeia a aposentadoria dos seus beneficiários, e todo mundo sabe que, no geral, a população está ficando mais velha com o tempo e a quantidade de pessoas nascendo vem diminuindo a cada ano, o que vai fazendo essa pirâmide se reverter. Segundo dados do Oliveira Beltrão, lá de 2015, a população brasileira, pessoal, está numa constante queda desde 1939, e em 1999 a razão de contribuintes para beneficiários era de 1,7. Hoje em dia, essa razão, pessoal, é de 2,5 vezes. E por quê? Porque teve uma certa reforma na Previdência nos últimos anos, o que fez com que a idade das pessoas demorassem mais tempo para se aposentar e precisariam contribuir por um tempo maior. Para as mulheres saiu para 62 anos e para os homens foi para 65 anos. E a tendência para eles poderem manter isso daqui sempre constante, acima de 2, que seria o ideal, é que quanto mais tempo passa, mais as pessoas vão demorar para se aposentar. Então, provavelmente, quando chegar a minha hora de se aposentar, eu possa estar me aposentando apenas com 70 anos. E quando chegar esse momento, o que pode acontecer? O que hoje é um salário mínimo que as pessoas se aposentam, pode ser reduzido, por exemplo, para meio salário mínimo. Isso é bem comum. Além da pessoa se aposentar com uma idade bem elevada, ele acaba recebendo bem menos de um salário mínimo ali durante a sua aposentadoria. Então, é praticamente inviável a pessoa pensar numa aposentadoria de longo prazo confiando no sistema governamental. Pensando nisso, lá atrás, alguns planejadores financeiros fizeram um estudo baseado na viabilidade de formar uma carteira durante a vida para poder ter uma aposentadoria digna. E é o que nós vamos ver a seguir. Bem, pessoal, um dos principais clássicos relacionados a esse tema foi publicado lá em 1998 pelos professores da Universidade de Trinity, no Texas. Eles acabaram utilizando a mesma metodologia de William Bengen, que publicou um artigo em 1994 que deu origem à teoria dos 4%. O que seria essa teoria dos 4%? Que você poderia sacar 4% do seu patrimônio total durante um período de mais ou menos 25 a 30 anos sem que você perdesse ali todo o seu patrimônio, sem que tivesse ali a ruína financeira. Ou seja, seria um ponto em que você poderia ficar fazendo saques de forma recorrente e mesmo assim o seu patrimônio não se deteriorasse e nem perderia com a inflação. E basicamente esses investimentos seriam feitos em ações do S&P 500, que é o índice americano. E basicamente os investimentos que eles fariam seriam investidos em ações do S&P 500, que é um índice americano. Bem, pessoal, em um último estudo realizado lá em 2014, demonstrou que sacar 4% não seria tão viável no mercado americano, tendo em vista que você só conseguiria executar um saque de 4% do seu patrimônio de forma anual pelos primeiros 20 anos de saques. Após isso, você começaria a deteriorar seu patrimônio de forma gradual, o que seria bem ruim. Entretanto, um saque de 2,5% a 3%, dependendo da ocasião, seria totalmente viável. Mesmo se você tivesse 100% do seu patrimônio em ações, ou se fosse apenas 75% em ações e 25% em títulos do governo. E qual o ponto negativo desse estudo aqui para nós? Primeiro ponto negativo é que nós não investimos no mercado americano. O mercado americano atua de forma diferente do mercado brasileiro e já para o Brasil, como nós vamos ver adiante, esse saque seria possível de até 5% do patrimônio total por ano. E bem, pessoal, o crédito desse estudo vai ficar para o Lucas
de Oliveira Pereira, que acabou realizando esse estudo e trazendo esse estudo aqui para o mercado nacional. Ele utilizou alguns índices para poder fazer o estudo com base no nosso mercado, e no próprio estudo dele ele já destaca que alguns fundos de previdência, como a Previ do Banco do Brasil, a Petros da Petrobras e Eletros da Eletrobras, já executam essa estratégia de investir para depois realizar saques no decorrer do tempo para poder pagar a aposentadoria dos seus funcionários. Entretanto, esse estudo que ele realizou foi voltado para a parte da pessoa física, ou seja, o investidor individual ali, e não exatamente um fundo de investimento que sempre vai estar recebendo recursos de forma recorrente dos seus novos funcionários. E com base nos estudos dele, pessoal, ele acabou encontrando alguns valores, ele acabou utilizando o índice Bovespa para poder representar o mercado acionário, o S&P 500 em reais, no caso, para representar o mercado americano, o IPCA e a renda fixa. O IPCA nada mais é do que a inflação média no período, e a renda fixa seria ali o que você ganha emprestando o seu dinheiro para o governo. E o mais interessante, pessoal, é que a renda fixa foi o que venceu ali na média histórica, teve uma rentabilidade média anual de 11,90%, venceu até mesmo o S&P 500, o mercado americano, e o índice Bovespa, que é o nosso índice que representa as ações aqui no caso desse estudo. E aqui nós podemos observar que a inflação foi de quase 6% ao ano. Isso aqui é outro ponto importante para se observar. Bem, pessoal, e com base nesse estudo que ele realizou aqui no Brasil, ele descobriu que o investidor poderia sacar até 5% durante um período ali superior a 30 anos se ele tivesse uma carteira focada 100% em renda fixa, bem superior ao que o mercado americano propunha para os seus investidores, que era de apenas 3%, de uma forma mais indeterminada. E a partir de 6 a 7% ao ano, já observamos que o patrimônio do investidor começa a se deteriorar com o tempo. Então, ele tinha que focar ali em fazer um saque anual inferior a 5% para ele poder manter tanto o padrão de vida dele, quanto manter o próprio patrimônio que ele tinha por um período superior a 30 anos. Por outro lado, pessoal, observando uma carteira com 75% na renda variável e 25% na renda fixa, nós podemos observar que a carteira voltada para ações só poderia ter um saque sustentável a partir dos 3%, igual o mercado americano, por um período de 10 anos, e para um período superior a 30 anos, esse saque teria que ser inferior a 1%, ou seja, até mesmo 1% poderia deteriorar seu capital por um período de 30 anos ou mais. Bem, pessoal, e agora vem um contraponto do estudo, porque ele acabou utilizando o índice Bovespa, que assim como nos Estados Unidos também é um índice. Entretanto, o índice Bovespa ele é basicamente as ações mais negociadas na bolsa de valor e não necessariamente está refletindo o resultado das companhias. Ou seja, o que compõe um índice Bovespa não é necessariamente as empresas mais lucrativas, as que pagam bons proventos, e sim é as empresas que têm mais negociações diárias, tem um volume de negociação bem elevado. Bem, pessoal, e no meu ponto de vista, o mais interessante para se utilizar seria o iDividend, que foi criado lá em 2005. E por que ele seria mais interessante? Porque ele é justamente um índice de referência para investidores que buscam ações que pagam proventos, dividendos. Então, para uma pessoa que pretende viver da renda dos investimentos que é feito, seria interessante utilizar este índice, e ele pega praticamente as empresas que nos últimos 24 meses pagaram um alto dividendo para os seus acionistas. Esse período é justamente para evitar empresas que têm ali pago dividendos extraordinários. E qual outro ponto interessante desse índice? É porque ele é baseado nos proventos que a companhia paga, e os proventos que ele paga geralmente é oriundo do lucro ou do caixa que a companhia tem. Então, é basicamente a geração de caixa das empresas sendo distribuída para os seus acionistas.
E o IDIV, pessoal, teve início lá em 2005, 20 anos atrás, e era cotado a 1.000 pontos. E atualmente, lá no dia 10 de outubro, ele estava cotado a 10.000 pontos. Isso representa uma valorização de aproximadamente 900% nos últimos 20 anos, o que seria um crescimento médio anual de 13,89%. E quando nós observamos isso, pessoal, nós observamos que o retorno da renda fixa teria sido inferior a esse no período, e ele teria sido bem superior também à inflação ali média do Brasil, que geralmente é em torno de 5 a 6% ao ano. E vale destacar também, pessoal, que isso daqui é um índice, engloba várias ações que vão performar mal e outras que vão performar bem, como nós vamos ver no slide a seguir. E aqui, pessoal, nós observamos um estudo realizado pela Economática, onde ela pegou as ações que mais se valorizaram nos últimos 20 anos. E nós podemos observar também, pessoal, que muitas das ações teve rentabilidade superior a 1.000% nos últimos 20 anos, chegando até 32.000%, que é o caso das lojas americanas. Entretanto, o normal é entre 1.000% e 2.000% em 20 anos. Então, quando nós pegamos casos isolados, podemos observar que várias ações poderiam ter superado até mesmo a renda fixa ali no período, bem diferente de um índice que é o acumulado de várias ações durante um determinado período. Bem, pessoal, e atualmente a minha renda anual é de aproximadamente R$14.000. O meu chute é que eu vou ter uma renda para os próximos 12 meses de R$14.000, tendo em vista que é apenas dessa carteira pública. Então, quando pega todos os meus investimentos, é um pouco superior a esse valor, o que dá mais ou menos R$1.100 todos os meses. Eu tenho um pouco mais de 4 ações em carteira, e já eu explico o porquê eu tenho tão poucas ações em carteira. E o meu objetivo particular é atingir uma renda média de aproximadamente R$7.000, o que seria ali o teto do INSS. Todo mundo sabe que o INSS é de R$1.500 atualmente. Boa parte dos aposentados mais velhos recebe isso daqui no Brasil, R$1.518. Entretanto, eu já recebo um pouco mais de R$1.100 todos os meses. E meu objetivo é, quando atingir uma certa idade, estar recebendo ali R$7.000 todos os meses com meus investimentos. Mas vale destacar que isso daqui não é o valor total, ou seja, 100% ali do que eu recebo de proventos, e apenas a metade. Então eu precisaria ter mais ou menos uns R$14.000 por mês para me poder usufruir de R$7.000 todos os meses e acabar aportando a diferença para aumentar minha renda passiva. E com base na data de hoje, pessoal, eu precisaria ter mais ou menos um patrimônio total de R$2,5 milhões, isso levando em consideração 2025, tendo em vista a inflação no período. Então, lá para frente, esses R$2,5 milhões seriam uns 5 milhões, 7 milhões de reais de patrimônio total que eu precisaria ter para atingir essa minha meta. E quando nós observamos um possível crescimento da minha renda, pessoal, podemos observar que ela começa a crescer a uma taxa bem mais acelerada a partir de agora, tendo em vista que eu já consegui um patrimônio que me gera ali uns R$1.000 todos os meses, então posso acabar reinvestindo esses proventos a fim de potencializar a minha renda mensal recebida. E só para fim didático, nós podemos observar que hoje, para 2026, eu devo receber uns R$14.000 com base nessa carteira pública, e lá em 2030 eu posso estar recebendo aí 2.400 todos os meses. Ou seja, tudo isso em um horizonte aqui de 4 a 5 anos, o meu patrimônio pode dobrar. Agora imagine esse mesmo efeito quando eu tiver 50, 60, 70 anos ou até mais. Isso daqui é um crescimento extremamente elevado, e sem falar que eu posso acabar ganhando mais, investindo mais do meu bolso para acelerar esse processo. Bem, pessoal, e só para deixar claro, não quer dizer que eu vou passar toda a minha vida acumulando patrimônio sem gastar o dinheiro que eu ganho. É isso um erro que muitos que não investem cometem. Acha que quem passa a vida investindo não gasta dinheiro, e gasta sim. Para o mês de novembro eu devo receber um pouco mais de R$600 de proventos da Caixa Seguridade, e eu já acabei utilizando esse dinheiro para comprar roupas novas para mim. Então eu acabei fazendo a compra aqui no cartão de várias roupas para mim usar durante o meu dia a dia. E esse provento vai ser útil justamente para isso. Eu acabei comprando algumas roupas novas
e eu vou utilizar esses proventos justamente para pagar essa compra que eu fiz. E você pode usar esse rendimento que cai durante alguns períodos do ano para fazer uma viagem, comprar um móvel novo para sua casa e etc. Isso com certeza vai te ajudar na sua trajetória de investimentos, tendo em vista que você vai ver que seu trabalho está valendo a pena e não é apenas algo que fica no imaginário. Bem, pessoal, quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Eu acabei mudando o nome do canal para deixar o canal um pouco mais profissional, referente aos meus objetivos aqui no YouTube. Então, eu mudei para o meu nome pessoal. E quem for novo, seja muito bem-vindo. Eu te convido a estar seguindo o meu trabalho aqui no YouTube e acompanhando minha trajetória de investimentos. Então, quem acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.